E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aí no nosso encontro de domingo hoje, agora na nossa nova agenda, buscando transmitir para vocês aquilo que o Senhor nos revelou através de sua palavra, através do convívio, que nos alcançou, através dessa boa vida que o Senhor nos deu. Queremos pedir aí que você esteja buscando da parte do Senhor clareza para entender tudo isso que a gente vai falar, né? Para que Deus possa nos edificar mutuamente. Lembrando que em nenhum momento qualquer ação virtual pode substituir uma vida em comunhão real. Não se contente em ficar ouvindo da gente. A comunhão precisa acontecer aí onde você está, contigo, aí, com as pessoas que estão perto de você. Senão ela é uma mentira. Não deixe sua vida ser uma mentira. Bom ressaltar também que tudo que a gente falar, comentar, tudo que a gente trouxer aqui na live, confiram com as escrituras. Vão até a palavra, peguem a Bíblia de vocês e vão verificar se isso de fato é a palavra do Senhor ou não, até ao nível de vocês poderem nos corrigir, nos edificar, caso algum dia a gente deslize disso. Nós não somos infalíveis, mas queremos andar santos nisso. E é interessante que vocês tenham essa liberdade. É muito bom, porque isso vai fazer com que se aproxime mais da palavra viva do Senhor Jesus. A gente estava conversando essa semana o que a gente iria compartilhar, né? E até conversando com o Danilo e pensando sobre isso, a gente pensou em dois assuntos que estão ligados, né? Sabedoria, segundo a palavra de Deus, e a natureza de Deus, e como essa natureza influencia aquele que é nascido de novo. O homem que experimentou um novo nascimento. Eu estava pensando, mano, que a equação é muito simples. Quando eu considero a natureza de Deus e considero isso em sabedoria, o resultado é a nova natureza. Por quê? Primeiro, porque a natureza de Deus ela foi cedida ao homem na criação. Deus não fez um boneco para ele ter força de manipular. Deus não fez um robô para ele poder conduzir. Deus não fez um ser distante. Deus fez alguém à sua imagem e semelhança. Na nossa linguagem, nós chamamos isso de filho. Amém. E o que um pai mais deseja com o filho é repartir a sua natureza, trazer ele para o seu mundo, para a sua existência. Então o Senhor nos conduz à nova natureza como? Manifestando a sua natureza. E eu fico lembrando de alguns irmãos, como Mike Shea, por exemplo, que no início da nossa caminhada ensinavam que o quebrantamento vem no momento em que você vê Deus. E aí você percebe, Ele é santo, eu não sou. Essa é a revelação da natureza de Deus. Quando você percebe a natureza do Senhor, você percebe a sua total inadequação. Não existe chance de Deus ser aceito por um Deus santo, separado. E muitas pessoas têm a sensação de que santidade tem a ver com perfeição, mas santidade tem a ver com adequação. Quando eu digo que uma mulher é perfeita para o homem, eu não estou dizendo que ela é sem falhas, infalível, estou dizendo que ela é adequada ao homem. Então, Deus é santo, Ele é adequado à eternidade, à própria natureza dele. E quando Ele nos santifica, pelo sangue do Filho Jesus, Ele nos torna adequados, propícios, acessadores, ou acessíveis à sua glória. E glória é o reflexo da imagem. Então você pensa nisso. Deus manifesta a natureza dele ao homem, transforma esse homem em uma criatura acessível a si mesmo e com possibilidade de acessá-lo. E se esse homem for sábio, ele vai poder botar em prática isso que ele recebeu. E aí ele recebe, então, a própria natureza de Deus dentro dele, a nova natureza. Como diz Ezequiel 26, um novo coração. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos começar falando sobre a natureza de Deus. Cada um de nós vai ler um texto e vai falar um pouquinho sobre um aspecto da natureza de Deus. Mano, a gente não pretende esgotar esse assunto. Seria louco tentar esgotar, porque eu estou falando da natureza de Deus, cara. Ela é insondável. Ela é insondável. Romanos 11, 33 diz: quem conheceu a mente do Senhor?
Cara, não cabe na cabeça de um homem, de uma mulher, por mais evoluído que seja, por mais intelectual que seja, a sensação de que pode definir a natureza de Deus. Então nós não podemos. Mas, diante das óticas que nós tivemos no processo de conversão a Cristo Jesus, de conhecer o Senhor Deus, nós vamos tentar expressar aquilo que o Senhor nos deu, nos fez perceber de sua natureza, tá bom? Eu queria só, eu lembrei aqui agora, Paulo fala em Romanos 11, a partir do 33, ele fala assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Mano, e na moral, para quem está assistindo nesse vídeo, ou para quem venha a ver os cortes aí, se esse assunto, se essa verdade não gera um desespero no seu coração, não gera um desespero por conhecer, por mergulhar, por me aprofundar cada vez mais neste Deus, nessa presença, nessa vida, nessa palavra, tem um trem morto dentro de você que precisa ser removido. É necessário rever seu coração, a sua fé, se esse assunto, se essa palavra não ferve dentro de você. Salomão falou em Provérbios 4 que a gente pode ter tudo que a gente possui, a gente pode dar para adquirir sabedoria. Então vamos falar um pouquinho da natureza de Deus. Eu quero começar falando de um texto que eu quase nunca cito, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu a si mesmo. Ele deu o seu próprio Filho. Ele deu tudo que era mais precioso e valoroso para Ele. Para que quem cresce no Filho não perecesse, mas tivesse vida eterna. A natureza de Deus tem a ver com a vida eterna. Jesus disse assim: a vida eterna é essa, que conheçam a Ti como o único e verdadeiro Deus, e a mim, a quem Tu enviaste. Então, o primeiro aspecto da natureza de Deus é a vida eterna. Vida eterna não é nunca mais morrer. Vida eterna é quando eu sou conduzido, apesar de ter uma consciência limitada, que um dia teve um nascimento, que um dia vai ter uma morte, eu sou conduzido ao Kairos de Deus. O Kairos é o momento exato que as coisas existem. A eternidade é nunca ter deixado de existir. Morte e nascimento, para a eternidade, não faz sentido. A natureza de Deus é eterna. Só que essa eternidade está vinculada a um conceito que ele expressa em João 3,16. É o conceito do sacrifício. Sacrifício, amor. O verdadeiro amor é definido por Deus nesse texto como a perda, como o sacrifício. Então, quando eu declaro amar você, eu declaro diante de Deus que eu estou disposto, que eu vou perder tudo que eu sou e tenho para que você possa ir bem. Quando o marido declara que ama a sua esposa, Deus não entende que ele está querendo ter uma relação sexual com ela. Deus entende que ele está disposto a perder tudo que tem e é por aquela pessoa, a fim de que ela possa ter uma vida melhor do que ele mesmo. Amor, segundo a definição que Deus nos dá em João 3,16, Eric, como é que ele deu essa definição? Foi o que ele fez, amados. Vocês já ouviram aquele ditado? O que você faz fala mais alto do que você diz? Deus fez isso. E quando a palavra de Deus define o próprio Deus, ele define que Deus é amor. Deus é oferecer-se a si mesmo para resgatar os outros. Tem gente que acha que amor é aquele sentimento gostoso, né? Que ele tem que dar na boca do estômago, pela namorada, pela noiva, pela esposa, né?
Ou aquele sentimento bacana que mãe tem por filho, coisas nesse sentido. Rapaz, vocês acham que Deus estava cheio desse amor sentimental quando ele deu o filho dele por causa do nosso pecado? Considera comigo. Esse amor, que é um sentimento legal, não já é uma recompensa? Meu Deus. Você perceber que É você bom, ama né? uma pessoa, quando você percebe que você ama uma pessoa, isso enche a pessoa ou você de prazer, de serotonina, de dopamina? É você. Então, o sentimento que a gente chama de amor é uma compensação boa que eu recebo para mim mesmo. Alguns até são tão travados, ou por causa de um temperamento, por causa de algum trauma, que sentem isso, mas não expressam para o outro. Então, numa última análise, o que nós chamamos de amor beneficia primeiro a mim. Mas o que Deus chama de amor destrói ele para que eu tenha vida eterna. Esse amor romântico carregado de sentimentos carnais que tem invalidado no coração de muitas pessoas o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus. Existe no meio cristão, de uma forma bem ampla, um Jesus que não é o Jesus da Bíblia, um Jesus que não é o Jesus do evangelho, não é o Jesus que nós vemos na palavra de Deus. Não é o Jesus que era reconhecido como quem tinha autoridade. Não é o Jesus que trançava um chicote. Não é esse Jesus que tem se visto por aí na internet e em vários meios de comunicação, púlpitos e tudo mais. Tem se romantizado o Evangelho, irmãos. O Evangelho de Jesus, o Evangelho santo e puro, tem sido romantizado no decorrer do tempo. Falando sobre esse texto aí de João 3,16, porque Deus amou o mundo, né? E a gente vê a forma como Deus amou e Ele entregou o melhor que Ele tinha, a única coisa que Ele tinha, o único filho, né? Eu costumo dizer, né, que às vezes alguém fala assim, não, porque Deus tem o melhor para você, o melhor de Deus está por vir. Rapaz, o melhor de Deus Ele já veio. O Verbo encarnou, se manifestou, viveu entre nós. E João 1 fala assim, que nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, o melhor de Deus é Cristo Jesus, Ele já veio, Ele nos deu vida. Gladstone, e por essa frouxidão nessa decisão do princípio que é amor, é que muitas vezes as pessoas relativizam o Evangelho. Como assim relativizam o Evangelho? As pessoas têm como algo bom vindo de Deus coisas terrenas e carnais e não experimentam da nova natureza, muito menos da vida abundante que o Senhor falou que teria. Então fica ali comendo migalhas, né? E experimentando coisas deste mundo como se fossem coisas que Deus tivesse entregado. E não compreende exatamente isso que você acabou de dizer. O melhor de Deus já foi nos entregue. O melhor de Deus, o amor de Deus, foi dar o Filho por causa do nosso pecado. Era tudo o que Ele tinha. Era o melhor que Ele tinha. E Ele entregou por nós. E eu fico olhando isso, e eu fico pensando o quanto muitas vezes nós somos mesquinhos e pequenos nas coisas do Senhor. Porque muitas vezes nós oramos e pedimos, Senhor, cura a tosse do Eric. Senhor, cura o meu filho. Senhor, ajusta aquele casamento. Senhor, faz na vida do meu irmão. Quando na verdade o Senhor não faz. Ele é a cura do Eric. Ele é a resolução daquele casamento. Jesus é aquele que vai alcançar o meu filho. Ele não é um banco de trocas. Ele é tudo que eu preciso. Tudo de que eu tenho necessidade. Então a natureza de Deus é eterna. O que mais? Imutável. Tiago 3,17 diz que ela é pura. Depois pacífica. Pacífica. O que é pura? Não tem mistura, é algo totalmente limpo, sem ausência de qualquer sujeira. É algo que não se mistura. Natural. Um pouco de palavra de Deus, um pouco de opinião é pureza? Não. Jesus trabalha em um coração cheio de demanda? O Senhor põe azeite novo
num odre que tem, ou num jarro que tem um pouquinho de azeite no fundo ainda? Não. O Senhor só trabalha naquele que está vazio. Depois também é pacífica. O que é pacífica? A gente entende pacificação de uma forma errada. Passividade, né? Como o cara ser passivo. Ou passividade, ou outro também é o cara que deixa disso, né? Eu vou evitar que duas pessoas briguem. Esse é o pacificador. Mas quando Jesus quis fazer a paz entre nós e Deus, o que ele fez? Ele ficou entre nós e Deus? Falou, não, Senhor, se não mata eles, não. Dá mais um tempinho para eles. Ele se ofereceu como sacrifício. Ele assumiu a culpa, cara. Ele foi até Deus e falou, pai, a culpa é minha, eu que tenho que morrer. Sou eu. Eu me ofereço como sacrifício. Então, a natureza pacífica tem a ver com oferecer-se. Nunca com exigir. Toda vez que eu exijo qualquer coisa, de qualquer um, sob qualquer aspecto ou pretexto, eu estou abandonando a natureza de Deus. Vou falar de novo. Toda vez que eu exijo. Isso é uma explicação de Deus, por que um discípulo não pode ter direitos. Toda vez que eu exijo de quem quer que seja, por qualquer motivo, ou sob qualquer pretexto, qualquer coisa, eu estou abandonando a natureza de Deus. Porque na hora que eu me ponho numa posição de exigir você qualquer coisa, ainda que em prol de algo santo, eu me coloquei em contraposição. E ser pacificador me faz assumir uma culpa diante de Deus para que meu irmão tenha paz com Deus. Em Mateus 5, Jesus diz o quê? Bem-aventurados, felizes são os pacificadores, porque eles serão reconhecidos, chamados filhos de Deus. Olha o tamanho disso, cara. E o Eric estava falando, o Flávio se puxou Mateus 5, eu estava na minha cabeça que, mano, e tem como como esses frutos serem gerados na minha vida se eu não for humilde de espírito, como começa em Mateus 5? Sem chance. Não tem a menor. Aliás, as duas outras características que Tiago fala aqui no versículo 17 agora, fala sobre humildade e mansidão. Mas melhor, tem como eu ser humilde de espírito sem a nova natureza? Não, sem chance. É impossível. Aí depois de pacífica é moderada. O que é moderada? Moderada é alguém que põe limite. Se eu não me ponho limite, e se eu não permito que me ponham limite, não existe moderação. A moderação só existe se alguém pode me moderar. Então, se eu sou tão bom, tão inteligente, tão autossuficiente, que eu não preciso de ninguém me moderando, não é da natureza de Deus que eu participo. Mano, olha o que está falando, que é a natureza do Senhor, a sabedoria. A natureza de Deus, a sabedoria, é moderada. Ela tem limites em si mesma e ela permite que sejam postos limites. Ela é tratável. O que é alguém tratável? Bom, aí nós reportamos aqui o que o Danilo acabou de citar. Humilde de espírito. Humilde é alguém que se considera menor. É alguém que pode ser corrigido. Quando eu me coloco numa posição de humildade em relação aos meus irmãos, eu estou dizendo assim, eles podem pôr a mão sobre minha cabeça, me corrigir, me instruir, me mostrar quando eu estou errando. O contrário também é verdadeiro. Exatamente. Isso é uma pessoa tratável. Uma pessoa que olha para o irmão e considera, não, ele pode, ele tem acesso a mim. Olha, o mundo tem enganado a gente, viu? Ele tem dito que você precisa ser humilde. Ninguém é menor do que ninguém, mas você precisa ser humilde. Então, se você é igual a mim, você pode me corrigir. Conversa fiada. Toda vez que eu olho alguém como igual a mim, eu não admito ser corrigido. Sabe por quê? Porque a minha e a sua natureza terrena é essencialmente soberba. Essencialmente orgulhosa. Eu não admito que eu preciso corrigir. Eu preciso ser convencido da correção. O Eric, já notou que todos querem ser humildes, mas ninguém quer ser humilhado? Todo mundo busca ser humilde. Mas a hora que vem a humilhação, a pessoa foge, pô. Fica bravo. Ah lá, sim, esse direito. Eu tenho o direito de ficar bravo, eu tenho o direito de me exaltar. Eu tenho o direito de ter a primazia, pô. Aliás, fui eu que comecei esse projeto. Quando ela tem a possibilidade de glorificar o Senhor na humilhação, no quebrantamento, ela se esconde. Ela se fecha. Ela espera mais um pouquinho.
Sabe quando você está naquele tempo, naquele momento onde o Senhor está compungindo o seu coração, te quebrantando, te levando para um ambiente de humilhação? Aí você fala assim, eu acho que agora não é o momento. Já aconteceu com vocês? Que já aconteceu comigo, mano. Sim. E vou falar para vocês, esse negócio chegou da úlcera. Quando a gente se quebranta e se humilha, nós não experimentamos algo chamado a paz, que excede todo entendimento? Calma lá, mas eu acabei de ser humilhado, como que eu estou bem assim? Essa é a nova natureza. Esse é o Senhor habitando, trabalhando, fazendo morada. Além de tratável, ela é cheia de misericórdia. Olha, manos, não existe ser cheio de misericórdia por mim mesmo. Se eu sou cheio de misericórdia por mim mesmo, o nome disso é egoísmo. Então eu só posso ser cheio de misericórdia pelo outro. Qual que é a diferença de cheio e pleno? A sua tradução diz cheio, a minha diz pleno, aqui da Bíblia, certo? Mas qual que é a diferença? Nenhuma. Porque cheio e pleno é a mesma coisa, é nada faltando. Então, se eu estou completo de misericórdia, é pelo outro. É impossível você viver a natureza de Deus solitário. Eu não estou dizendo que não seja necessário que em alguns instantes haja um tempo de solitude. Isso nos edifica, isso é bom. Exatamente. Mas a vida solitária reflete uma total distância da natureza de Deus, porque ela enche o meu coração de misericórdia. E aí pode entrar um engano aqui, tá? O sentimento religioso que me gera praticar a caridade pode parecer que eu estou cheio de misericórdia pelos necessitados do mundo. E isso pode ser meramente um ato religioso para eu trazer compensação emocional, porque a caridade me compensa intelectualmente. Muitas vezes a caridade ela é um objeto de troca sobre o ego. Né? Alivia minha consciência. Ela é o que faz com que o meu ego seja confortado, seja amaciado. Eu conheci alguns homens que tinham posições de destaque em determinadas comunidades, sempre no lugar de destaque, no lugar de ser louvado, ser elogiado, de liderança. E no momento que eles perderam esses lugares, então eles começam a desenvolver obras de caridade. E em suas caridades iam até no Facebook, no Instagram, tirar a foto de quando ele estava entregando um prato de comida para o mendigo. Entende isso? O Senhor falou, mano, que esse já tem a recompensa. Tudo bem, mas o que eu estou querendo mostrar é o seguinte. A misericórdia, se ela passa por mim para chegar no outro, ela perdeu o seu propósito. Exatamente. Aliás, a tradução exata da palavra misericórdia diz respeito ao pegar a miséria do coração do meu próximo e trazer para dentro do meu coração. Então não está falando sobre eu ter caridade, mas eu desenvolver com aquele que eu tenho misericórdia um compromisso de vida. Ah, Eric, então Deus não quer que eu dê esmola, que eu cuide dos mendigos? Não, não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando que mais do que dar esmola, mais do que levar sopa para o mendigo, Deus quer que você se comprometa com ele. A ponto dele encontrar em você o Deus que pode libertar ele da vida de mendigância. E se o seu compromisso não for esse, não é a natureza de Deus que você está seguindo. E aqui, mano, só tem como ter misericórdia, essa misericórdia que você acabou de falar, se eu me considerar, se eu me envolver, se eu me tratar como menor. Não tem como ter só para exemplificar isso que o Danilo está falando, tá? Tratar-se, ver-se como menor, implica em eu me comportar como servo, como escravo de alguém. Num momento mais alto, vai ser da pessoa. Mas eu começo me vendo como escravo, como servo do próprio Deus. Para que eu possa estar vazio de mim e receber a natureza dele. Porém, Eric, para compreender isso, tendo convicção da natureza de Deus, só tem uma forma. Para poder fazer essa separação do que é massagem no ego para o que é a natureza de Deus. Espírito Santo de Deus. Amém. Ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ter morando dentro, habitando dentro de mim o Espírito Santo de Deus. Aí eu não tenho sensação. Muito menos aquela ideia ou aquela sensação de será que é isso? Será que está certo? Será que está errado? O Espírito Santo é quem vem confirmar a vida do Senhor em nós. Eric, como é que eu faço para saber? Como eu faço para saber se eu estou cheio de misericórdia? Olha o que diz ali. Cheio de misericórdia e de bons frutos. Cheio de bons frutos. O que são frutos? Vamos repetir? A gente já falou isso em umas 200 lives. Fruto, a Bíblia fala no Novo Testamento 3 vezes. Fala de frutos dignos de arrependimento.
Frutos do Espírito. Que é quando o fruto digno de arrependimento é quando eu percebo o meu mal, o meu erro, e eu volto até aqueles a quem eu errei e conserto, Me eu humilhando, reconcilio, me humilhando. me colocando por baixo mesmo. Isso não pode ser um teatro, muito menos para resolver a situação. Eu preciso me entender culpado, condenado, inclusive. Fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Aliás, antes disso ele fala sobre frutos que são outras vidas. São outras vidas. Né? João 15 começa no capítulo 13, Jesus está falando sobre produzir outras vidas, sobre multiplicar a vida de Cristo no outro. Isso mesmo. Os frutos dignos de arrependimento que a gente falou, Mateus 3. Ali ele está falando em Mateus 3, acho que a partir do 7, ele fala sobre os frutos. João Batista fala, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Os frutos, novas vidas, que o Eric acabou de falar, João está 13 em João 13 a 15. E os frutos do Espírito, Gálatas 5. Desculpa, frutos não. Fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, paz. É como uma mexerica, uma pocã com diversos gomos. É um fruto Exatamente. com alguns gomos. E aqui a gente pode, em outra live, falar sobre os frutos do Espírito. Tá bom. Porque dá uma live. Então é cheio de misericórdia e de bons frutos. Outra coisa, da natureza de Deus, sem parcialidade. Imparcial. O que é ser imparcial? É não tomar partido. Não toma parte. Eu não prefiro você em detrimento do Danilo. Eu não prefiro o Danilo em detrimento do Beto. Eu não prefiro o Caleb em detrimento do Luan. Peraí um instantinho só. Então, se nós somos todos irmãos, então tem que preferir todo mundo igual? Eu sou servo. Uai. Então, eu posso dar prioridade a alguém na minha vida? Sim, amados. Deus definiu uma escala de prioridade. Toda prioridade. Primeiro ele. Segundo a esposa. Depois eu e ela e nossos filhos. Depois nós todos. Em relação à igreja. Depois toda a igreja do Senhor em relação ao mundo. Faz sentido ou não? Faz sentido. Mas, dar prioridade a essas relações não é o ser partidário. E, não respeitar essa escala, de prioridade, pode trazer maus frutos. Escândalos. É verdade. Mano, a escala é exatamente essa. Antes de haver o partidarismo, precisa haver uma coisa: opinião de homens. Se a base da nossa fé e do nosso caminhar for estritamente a palavra de Deus, não tem lugar para partidarismo. Por isso que não é o que nós cremos. Não. É o que a palavra diz. É o que Deus diz através de sua palavra. Notem o seguinte: todas as vezes que eu tenho um entendimento, o Danilo tem um entendimento e o Blas tem um entendimento, nós criamos 3 partes. Naturalmente, os ouvintes vão escolher qual que mais agrada. Exatamente. Sabe qual é o problema? Mesmo entre os santos hoje, é que eles olham e, por uma questão de temperamento ou de impossibilidades, ao invés de se arrependerem, eles definem novos entendimentos. Eu tenho um entendimento de que isso é assim. Não, eu entendo essa fala de Jesus assim. Esse é o evangelho. Aí vamos lá, a gente ouve Jesus falar assim: aquele que te bater numa face, se dá outra face. O que Jesus quis dizer com isso? Não, Jesus quis dizer, Danilo, eu penso, tá? Eu penso que Jesus quis dizer que eu posso até oferecer o outro lado para distrair ele, dar o disparar e meter um cotovelo na cara dele. Mas Jesus falou metaforicamente, não era para dar. Entendeu? Eu interpreto a palavra de Deus conforme as minhas opiniões, conforme as minhas conveniências. Não, Jesus não falou que você não pode ser rico. Jesus falou que você não pode ter o seu coração nisso. Manos, a frase foi assim, não acumuleis tesouros sobre a terra. Qual é a parte que você não entendeu disso? Eric, então ser rico é pecado? É. Porque ser rico tem a ver com reter, com acumular. E toda riqueza e toda pobreza começa quando alguém retém. Deus nos chamou para ser geradores de riquezas. Para usar as riquezas de origem iníqua para fazer amigos que nos recebam nos tabernáculos eternos. Está lá em Lucas 16, eu estou repetindo o texto bíblico, tá? Então, tudo que você não faz, que não é uma obediência imediata, completa e alegre ao Senhor Jesus, é desobediência, filho. Repete, por favor. Tudo que você faz, que não seja uma obediência completa, imediata e alegre a Jesus, é desobediência, filho. E não é
cada um dos três. É os três. É os três juntos. Juntos. Imediata, Completa. completa e alegre. Se não for agora, sorrindo e fazer exatamente como veio, não é obediência. Sabe por quê? A alegria de um nascido de novo é a obediência. Exatamente. Eu lembro da minha vida antes do Senhor, cara. A obediência era a pior desgraça que tinha na minha vida. Minha esposa se converteu 6 meses antes de mim. Ela conheceu o Senhor 6 meses antes de mim, de fato. O que mais me arrebentou é que eu olhava para aquela mulher agora e tinha uma mulher obediente dentro de casa. Era tudo que eu queria ser há 28 anos e não conseguia. Eu costumava dizer assim, não, as regras, o velho ditado, né, as regras são feitas para serem quebradas. Rebelião, rebeldia. Bah. Então a parcialidade vem, manos, a partir de um coração rebelde. A partir de um coração que quer incrementar. Um coração que quer desculpar a sua incapacidade de obedecer com uma interpretação profana da Bíblia. Impureza isso. Jesus disse sobre essas pessoas, tá? Ele disse assim, aqueles que não obedecerem essa lei e assim ensinar aos homens serão desqualificados no reino dos céus. E quando o Tiago fala sobre ser imparcial ou não ter parte, está falando exatamente sobre a única parte que nós devemos ter. A única parte qual nós devemos obediência é a palavra. É o que está na palavra, é o que a palavra diz. Isso é ser imparcial. Amém. Amém. Por fim, ele fala sem hipocrisia. O que é sem hipocrisia? Sem teatro. A tradução que o Blas estava lendo diz sem fingimento. Sem fingimento. Eu não finjo que estou obedecendo. Eu não finjo que estou alegre. Eu não finjo. Ou é ou não é. Então nós definimos a natureza de Deus com base nesse texto. Você tem algum texto aí sobre a natureza de Deus ou não? Não, eu confesso para vocês que meu coração está queimando aqui. Amém. Do que a gente está falando e desse texto aqui que o Gladson trouxe. Amém. Ó, e lá em Tiago, quando a gente leu Tiago 3, mas Tiago 1, no capítulo 5, diz assim, se vocês têm falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, sem impedimento nenhum. Precisa dessa sabedoria? Eu preciso dessa sabedoria. A sabedoria que vem do alto. É só pedir o Pai. Está acessível para todos nós. Deus dá sem reservas. Essa sabedoria, essa natureza foi concedida a nós. Romanos 1:20. Beto, que está aqui conosco, levantou a plaquinha. E eu estou vendo que vale a pena a gente também citar. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Ah, então não é uma voz mística que vem até mim e fala assim, um anjo verde, um pergaminho rosa, e fala assim, não, a natureza de Deus não é? Não, cara. Como é que... Pelas coisas... Não, e quantos anos de filosofia eu preciso estudar para me entender, então? Não, só basta você ter visão ou tato. E teologia, eu preciso estudar quantos anos, então, para entender a natureza de Deus? Eu acho que isso pode dar uma enfraquecida, inclusive. Então, segundo a palavra da verdade, eu conheço a natureza de Deus observando as coisas que foram por Ele criadas. Exatamente. E aqui, Eric, estudar muito sem prática é carnalidade. Jesus diz, amados, em Mateus 7, que o sábio é aquele que ouve estas minhas palavras, se referindo a Mateus 5, 6 e 7, e as pratica. Isso para mim ensina o que é sabedoria. Exato. Tem outro texto, em Provérbios 24, que ele fala que com sabedoria eu edifico uma casa. Com entendimento eu baseio ela. E com conhecimento eu encho os seus quartos de toda sorte de bens deleitáveis, ou de riquezas aprazíveis. Então Deus daí define a diferença em sua palavra entre sabedoria, conhecimento e entendimento. Conhecimento é a informação que chega até a mim. A informação que chega abre os meus olhos, eu percebo aquilo que eu não percebia antes. Pode ser tratado também como revelação. Pode ser tratado também como revelação. O conhecimento ele vai me ajudar a encher a casa de bens deleitáveis, de riquezas aprazíveis. Mas a sabedoria vai erguer a casa.
E a sabedoria é a capacidade que eu e você temos, ou não, de praticar o que Jesus ensinou em Mateus 5, 6, 7. Calma lá. Outra coisa, o entendimento é o meio do caminho, é o que baseia tudo, é o que vai sustentar tudo. E entendimento é o que eu preciso ter para transformar conhecimento em sabedoria. Sabe como adquirir entendimento? Relacionamento. Quando um homem mais novo se alia ao homem mais velho, quando um homem mais velho se humilha diante de um homem mais novo e começam a conviver sob a luz da palavra de Deus, eles adquirem entendimento. Não é possível, de outra forma, você transformar conhecimento em sabedoria. Calma lá, mas sabedoria, mano, não é só pedir, daí vem um negócio, eu coloco um chip e já me transforma num sábio? Não foi assim que você com Salomão? Sabedoria, então, tem que praticar para se tornar um sábio? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque às vezes, muitas vezes as pessoas olham, o Senhor me faz sábio, mas não pratica a palavra. Eu queria ser sábio, mas não pratico o que é princípio. Senhor, eu queria te conhecer, mas não pratico o que o Senhor deu como ordem para que fosse obedecida. E aí? Como ser sábio, então? E o barato que a gente pode adquirir sabedoria de muita coisa. Então a gente tem que definir no que eu quero ser sábio. Aonde eu quero ser sábio. E para que eu quero ser sábio. Vou ler mais um texto aqui. Vai que é tudo. 2 Pedro 1, parte do 3, diz assim, ó, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Como é que é o segredo para participar da natureza? Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Como é que é o segredo de participar da natureza divina? Vou repetir os dois textos então. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Glória a Deus. Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Aí você pode pensar assim, rapaz, como eu faço para obedecer? Como eu faço? Porque eu não sou obediente. Só existe uma chance. Se você nascer de novo. Exatamente, a nova natureza. Se você não tiver nascido de novo, nascido da água e do Espírito, você não vai ver o reino de Deus. Ver o reino de Deus, conhecer o governo de Deus, é participar da nova natureza dele. Não é fazer parte de um grupo. O reino de Deus não é um grupo que se denomina igreja, do qual você se batiza para fazer parte. O nome disso é religião. E isso está levando muita gente para o inferno. O reino de Deus é quando Deus fala, através de sua palavra, através do corpo de Cristo, e você obedece. Isso é o reino de Deus. Nós temos o hábito de perder tempo com coisas que não dão frutos. E eu preciso entender que a natureza de Deus é que haja muito fruto e que o fruto no final glorifique o Pai. Eu não devo me comprometer com o que é infrutífero. Você pode ter 1000 projetos mirabolantes, não tem problema. Mas você precisa avaliar os frutos. Se não há fruto, não há glorificação. Se não há glorificação, bacana, tu está perdendo tempo. Você precisa olhar toda a sua vida por isso aí. Porque isso vai dizer qual é a natureza que impera em você. Deus, em sua natureza, traz sobre você vida, fruto.
Se não está acontecendo, tem algum problema com a conexão. E sabe qual é o problema de um galho sem conexão? É que ele é cortado e posto para secar, para ser lançado no fogo depois. Não é esse o propósito de Deus para você. Como é que essa nova natureza, essa papo aí de natureza de Deus, muito bonito que vocês estão falando, como é que isso acontece com a gente? Produzir frutos dignos de arrependimento. Foi assim que essa frase foi criada. O cara que citou ela, foi assim a história. Ó. Ele andava pelo deserto com roupa de camelo, comendo gafanhoto, bebendo mel silvestre e pregando arrependimento. Era um rebelde. Era um rebelde para a sociedade. Era um cara muito louco. Não era hippie, não. Ele era bruto. Ele era fora da curva. E esse cara vai para o Rio Jordão e ele pregava arrependimento, batismo de arrependimento. E ele dizia, o machado está posto na raiz da árvore. E para quem ele pregava? Para todo mundo que passasse na frente. Isso com autoridade? Também. E pobre? Também. Fariseu, E para rei também. assim. Inclusive, isso custou a cabeça dele. Custou a cabeça dele. Será que ele era um hippie doido? Não. Não era nada. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo e para onde ele estava indo. Ele não sabia, inclusive, de onde que ele tinha vindo. Ele não perdia tempo mantendo relacionamentos fofinhos. Ele sabia a natureza. Ele sabia exatamente para onde se olhar. E eu gosto de falar essas coisas para me comparar com eles. Porque há 22 anos atrás eu fiz um voto com Deus de não manter mais relacionamentos fofinhos na minha vida. Mas eu posso me corromper. A gente vai ficando mais velho, mais flexível. A gente vai tomando porrada na cabeça, vai achando que a gente tem que ser mais paciente. E a gente começa a aderir a coisas que estão roubando a energia, que pertence a Deus e não a mim. A palavrinha bonita começa a ficar mais tolerante. Eu fico mais tolerante. E esse cara estava na beirada do Rio Jordão, pregando batismo de arrependimento. Ele falava para as pessoas se arrependerem porque era chegado o reino de Deus. E as pessoas que se arrependiam, ele batizava então. Um dia chegou um monte de cara importante. Coletor de imposto, gente endinheirada, apesar de ser odiado. Soldado romano, dominação, autoridade civil e política na região. Pavor, medo. Escribas e fariseus, autoridade religiosa, falaram, João, você está aí pregando arrependimento, nós viemos aqui batizar. Aí ele falou assim, que bom, agora eu vou aumentar a margem do dízimo da minha igreja. Eu estava esperando vocês. Venham, porque Deus aceita vocês como querem. Foi isso que ele disse? Ele vira para esses caras e fala assim, sua raça de víboras, cobras venenosas. Quem foi que persuadiu vocês a fugir do juízo de Deus? E deu uma ordem para eles. Aí eles perguntam assim, João, não estou entendendo você não. Tá maluco? Você tá doidão? Ele parecia um doidão mesmo. Parecia né? mesmo. Mas não você briga com a gente dizendo que é pra gente batizar e arrepender. Nós viemos aqui dizendo que quer batizar, você briga com a gente, xinga a gente de cobra. E aí João explica para eles. Produzam frutos dignos de arrependimento. O que é isso? Ele explica. Quem tem 2 capas, pegue uma capa e dê a quem não tem nenhuma. Aí ele virou para os publicanos, os coletores de impostos, falou assim, não cobrem das pessoas mais do que Roma diz que é para cobrar. Sabe por que ele diz isso, mano? Porque eles faziam isso. Eles eram desonestos, eles enriqueciam à custa do sangue do seu próprio povo. Por isso eles eram tão odiados. Ele vira para os soldados e nós? Aí ele vira para os soldados e fala assim, vocês sejam gentis com as pessoas e não fiquem extorquindo delas, ameaçando elas. Deem frutos dignos de arrependimento. A nova natureza começa com frutos dignos de arrependimento. Se eu não faço um break e um briefing da minha vida e percebo todas as pessoas a quem eu feri, e se eu não estou disposto a ir até essas pessoas e restituir tudo que eu roubei delas, não houve arrependimento. Não há possibilidade de haver nova vida. Eric, eu acho que o seu argumento é muito fraco. Então tá bom, então vou te dar outra base bíblica. Jesus entrou na casa de um coletor de imposto. Como que era o nome desse Um sujeito desse tamanhozinho. Subiu na árvore. Subiu numa árvore, ficou escondidinho lá, oculto, estava a ver Jesus passar. Jesus para embaixo da árvore e denuncia a festa do cara. Zaqueu desce depressa. Pensa no gelo. Imagina o estômago do cara. Desce depressa que eu vou hoje posar na sua casa. E aí,
Diz as Escrituras, Jesus estava fazendo aquela pregação fervorosa. Mentira, não diz isso não. Vem, me segue. Nem isso a Bíblia Se diz que Jesus falou. arrependa. Jesus estava sentado na mesa, Jantando, no banquete, jantando. Eu não sei o que Jesus estava falando, ou o que estava fazendo, mas alguma coisa gerou uma reação nesse homem. Ele diz assim: Senhor, se em alguma coisa eu tenho defraudado as pessoas, eu vou restituir 4 vezes mais. E vou repartir metade de tudo que eu tenho com os pobres. E não foi do nada isso, não, viu? Aí Jesus falou com ele assim: não, cara, tu tem que parar agora, você está muito depressa. Para com essa. É gradativo. Faz um curso de batismo. Você está emocionado. Você está emocionado. Faz um cursinho de batismo. Não, Jesus não falou isso. Sabe o que Jesus respondeu para ele? Na verdade te digo. Hoje chegou salvação nessa casa. Frutos dignos de arrependimento. É onde começa a nova natureza. É um coração compungido, contrito. Pedro, em Atos 2, estava pregando para uma multidão de mais de 3.000 pessoas. E ele descreve tudo o que aconteceu com Cristo Jesus, e ele termina no versículo 38 ou 48, agora eu não lembro certo, dizendo assim: a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E a Bíblia diz que compungiu-se-lhes o coração. Sabe o que é isso? Isso é o cumprimento da profecia que existe em Zacarias 12:10. Ele disse que olharão aquele a quem transpassaram, e chorá-lo-ão, como quem chora pelo unigênito. E pranteá-lo-ão amargamente, como quem pranteia pelo primogênito. Arrependimento, nova vida, nova natureza, começa com uma convicção de que tudo que você fez foi mal, errado, corrompido, e que você causou dano às pessoas. Alguns deles você nunca vai conseguir restituir. Isso te estimula a fazer o caminho de volta, acertando essas coisas. Isso te revela que foi o seu pecado quem feriu Jesus. Há uma fala, não sei se é verdade, naquele filme A Paixão, de Mel Gibson, que a pessoa que gravou a cena da hora do martelo na mão foi o próprio Mel Gibson. Eu não sei se isso é verdade, mas dizem que foi ele, e ele disse assim: isso é a representação fatídica do que o meu pecado fez com ele. Quando você passa por essa experiência e você percebe que o seu pecado moeu o Senhor Jesus na cruz, era a sua culpa que destruiu o homem Jesus. Então você encontra um coração compungido. Um desespero. Um desespero por uma nova vida. Porque essa vida que eu vivi até agora, ela foi tão desgraçadamente miserável que eu não posso mais continuar desse jeito. Nova natureza começa com isso. Exato. E sem isso, nunca vai haver nova natureza. Depois dos frutos dignos de arrependimento, morte. Morte. E novo nascimento. E aí, no novo nascimento, aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Isso é troca de Governo. Quem estava no trono precisa receber a carta de despejo. Demissão, despejo. Total. E um outro rei assume. E quem é o rei que assume? Jesus. E só tem uma forma de manifestar esses frutos, é se esse rei assumir. Jesus. não tem nada a ver com fazer tudo certinho. Ninguém pode sentar nem no colocador de braço dessa cadeira. Ele é o dono do trono. E aí esse rei gentil ainda piora o negócio. Ele faz uma oferta gentil, não autoritária. Se alguém quiser vir após mim... Tem uma musiquinha antiga, cara, do Ademar de Campos, e ele canta assim, meio um ritmozinho de bossa nova. Quem não quiser, não precisa me seguir, mas se seguir, tem que ser até o fim. Jesus estava falando assim, olha, se você quiser me seguir, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Tomar a cruz não é assumir o cristianismo como sua religião. Deixa de ser besta. Se você acredita que tomar a cruz é assumir o cristianismo como religião, você está sendo enganado, você está sendo besta.
muito menos virar crente. Jesus era cristão? Jesus não era crente, Jesus não era cristão, Jesus não era católico, Jesus não era espírita. Nem evangélico. Nem evangélico. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, se entregue à morte. Então me siga. Seja uma oferta daqui por diante. Seja uma oferta voluntária. Exatamente. Então vamos lá, eu me entreguei para morrer. Aí no meio do caminho, alguém vai me dar um chute na canela. Eu falo, não, senhor, pera aí que eu tenho que meter a porrada nesse cara, porque ele me desrespeitou. Ué, você não ia morrer? Você tem o direito de ser desrespeitado? Ué, que desrespeito, você não está morrendo? Vocês já viram uma pessoa que está morrendo? Está perto de morrer? Sim. Você teve uma conversa com ela? Sim. Você lembra do que mexia o coração dela? Chorava, pedir desculpa. Tem uma psicóloga norte-americana, não vou saber o nome dela, que ela fez uma pesquisa com mais de 900 pessoas que estavam em fase terminal e assim nos últimos momentos. Sabe qual era a predominância dos sentimentos que tinha no coração dessas pessoas? Eu podia ter vivido de outra forma. Sabe o que é isso? Tomar a cruz. Quando eu penso, eu devia ter vivido de outra forma, a sabedoria que me leva a praticar tudo que Jesus ensinou, vai me levar a praticar. Não, eu podia não. Eu posso agora viver de outra forma. Um cristão, no primeiro século, passava pela seguinte situação. Hoje, eu declarava Jesus como meu Senhor. Amanhã, os guardas do templo iam entrar na minha casa e ia descer porrada de todo mundo. Em mim, na minha mulher, nos meus filhos. E o Senhor, que tinha acabado de conquistar meu coração, ainda me dizia para eu dar minha outra face. Meu Deus. Um cristão moderno, quando declara para todo mundo que ele agora pertence ao Senhor Jesus, ele tem alguns espaços na agenda dele para encher. Geralmente quarta-noite, domingo de manhã e domingo à noite. Eventualmente no sábado, quando tiver uma festividade. E uma madrugada ou outra, né? Para dar uma tunada no negócio. Manos, o que nós chamamos de cristianismo, Deus não tem um pingo de compromisso com isso. Deus está comprometido com quem está disposto a negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. Nova natureza é isso. É lógico que eu não estou falando que da noite para o dia você vai receber o toque de uma varinha de condão e você vai se tornar um cara gentil, humano, evoluído. Isso é besteira. Mas também não é algo místico. Não. É real. É prático. Você se transforma numa outra pessoa. Porque o eixo da sua vida sai do lugar. Sabe qual é o eixo da vida de qualquer pessoa? Primeiro, para mim, proteção, abrigo e suprimento. Se sobrar, eu dou para os outros. O eixo da vida de uma pessoa saudável hoje em dia é ame-se a si mesmo, depois você ama os outros. Tem como balancear isso, mano. Quando alguém te pede alguma coisa, você dá do que está sobrando ou você dá do que você tem? Pronto. Isso é uma forma de medir. Simples. Mas o que Jesus está falando da mudança do eixo é que o outro, o próximo, se torna a prioridade. Ainda que em detrimento a mim. Ah, Eric, não acredito que você está falando isso. Então tá bom, vou te falar o que Jesus disse. Um novo mandamento eu dou a vocês. Que vocês amem uns aos outros da forma como eu vos amei. Sabe qual foi a forma que ele nos amou? Ele foi devastado pelo esvaziamento de si mesmo e pela humilhação que sofreu, a fim de que eu e você tivéssemos comunhão e relacionamento com ele. E isso não tem a ver só com o Calvário. Não. Vida. Ele se esvaziou quando? Ele, sendo o próprio Deus, ele não se apegou à sua condição de Deus, mas ele esvaziou-se dessa condição e assumiu a forma de um servo, de um escravo. Exato. Aí os outros escravos olharam para ele e viram assim, é igual nós, não tem nada a mais. Não. Aí ele se humilhou mais um pouco. Quando diz que se humilhou, não foi mais diante da forma de Deus. Ele se humilhou diante dos escravos, a ponto desses escravos conseguirem matar ele numa cruz. Sabe quem são esses escravos?
Eu e você. Era a nossa mão que estava lá. Era o nosso cuspe que atingiu ele. Foi a nossa ingratidão que foi pregada nas mãos dele. Que o Espírito Santo encontre lugar para te levar a desejar uma nova natureza. Eu não estou te falando de você ter uma nova religião. Joga isso fora. Eu estou te falando de você encontrar a natureza de Deus. Viver em comunidade, sob a perspectiva do governo de Deus. Amém. Que o Senhor fale mais no seu coração, em nome de Jesus. Amém. Querem falar nada para finalizar? Tchau. Um abraço para todos. Nos vemos na próxima semana.